Amado Deus, bondoso Pai, nós louvamos o Teu nome e te pedimos que o Senhor continue a reinar de forma soberana em nossos corações. Tal qual ouvimos neste louvor, queremos render a nossa vida completamente ao Senhor, para que o Senhor cumpra a Sua vontade em nós e através de nós. Obrigado porque durante essa semana o Teu Espírito tem nos guiado em toda a verdade, através da Tua palavra, sobretudo, Senhor, abrindo os nossos olhos, nossas mentes e nossos corações para enxergarmos os desafios e as oportunidades de missão que temos, Senhor, diante de nós. Sabemos que o desafio e a seara é grande, mas nós estamos trabalhando não pelo poder do braço humano, mas pelo poder do Espírito Santo e sob a direção do Senhor da seara. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos unja com Teu Espírito. E nesta noite, em que iremos mais uma vez estudar a Tua palavra, queremos Te pedir que o Senhor abra e ilumine os nossos entendimentos, para compreendermos, experimentarmos e colocarmos em prática a Sua boa, perfeita e agradável vontade. Abençoa também os nossos queridos que nos assistem agora ao vivo pela internet, os nossos internautas, que o Senhor os alcance onde quer que eles estejam, seja aqui nos Estados Unidos, no Brasil ou em qualquer outro país do globo. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma boa noite a todos. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Aqui é a Igreja Adventista Brasileira de Dallas. Para nós é uma alegria, estamos ainda no início dessa semana, muita coisa ainda temos pela frente, e eu agradeço a sua presença, agradeço o fato de você estar retornando, ter vindo ao sábado, no sábado, pela manhã, à tarde, ontem, no domingo e hoje à noite também. Quero cumprimentar aqueles que não puderam estar aqui antes, por diversos motivos. Conheci hoje a irmã Marjorie, fiquei muito feliz de conhecê-la, conversar um pouco ali com ela, e seja bem-vinda, irmã Marjorie. Quero também mandar uma mensagem especial para uma pessoa que eu tenho aqui no fundo do meu coração. Hoje ele me mandou uma mensagem pela internet dizendo: pastor, ontem à noite eu estava com uma insônia, não conseguia dormir, fui para a internet querendo procurar um filme, uma série para assistir, passar a madrugada, virar a madrugada assistindo uma série, mas Deus me conduziu de uma forma que eu encontrei um link dizendo: Semana de Oração, Igreja Brasileira de Dallas, e quando eu cliquei era o Senhor pregando. O nome desse jovem é Vitor Chang. Vitinho, Deus abençoe você. O Vitor foi a primeira pessoa que eu batizei como pastor. Um jovem, ainda era um juvenil na época, se eu não me engano, ele tinha 11 anos, 10 anos talvez, não tenho certeza agora, Vitor. Eu era professor do Vitor, professor de religião na Escola Adventista, no Colégio Adventista de Salvador. E o Vitor me disse ontem: pastor, eu assisti um sermão e não consegui parar, assisti o outro, virei a madrugada assistindo as mensagens, e para mim foi muito importante, veio na hora certa essa mensagem. Então, Vitor, se você estiver assistindo agora ao vivo, que Deus abençoe você, um forte abraço, saiba que eu estou orando por você, viu, querido? Você é especial, você é do coração. Mas ontem, nós abordamos aqui um tema muito impactante, não é? E que demonstrava para nós a grandeza do desafio missionário diante de nós como igreja mundial. O desafio global, não apenas na Mongólia, não apenas nos Estados Unidos, mas em todo o mundo, de maneira especial na região da janela 1040, que aqui não tem o quadradinho, mas é mais ou menos essa parte aqui do planeta, mais ou menos essa parte aqui, pegando do Oriente Médio, norte da África, passando por toda a Ásia. E eu coloquei algumas imagens aqui para que vocês vejam aqueles dados que nós apresentamos ontem, mostrando a perspectiva radical da missão, como de fato a seara é grande, não simplesmente geograficamente, mas no que diz respeito às etnias que precisam ser alcançadas. Veja só, People Groups, 17.023, segundo o Joshua Project. Unreached Groups, ou eles chamam também de Unreached People Groups, 7.087. Eu ontem arredondei, né? 17.000, 7.000, mas aqui você vê o número preciso. Isso equivale a 41%, 41,6%. Uma população de 7,59 bilhões atualmente no mundo. O grupo de pessoas ainda não alcançadas,
3,14. 3 bilhões de pessoas, o equivalente a cerca de 41% da população mundial. E eu prometi ontem, e vou cumprir, mostrar para vocês agora, quantos desses Unreached People Groups nós temos aqui nos Estados Unidos. Estão aí os dados, tirados também do mesmo site. Nos Estados Unidos, segundo essas estatísticas, nós temos cerca de 488 diferentes grupos étnicos vivendo aqui, né? É um número realmente muito representativo. E destes, 84 ainda são considerados grupos não alcançados, ou seja, grupos que possuem menos de 2% de cristãos em seu meio. E grupos que não possuem igreja, ou se possuem um pequeno grupo, é um grupo tão limitado, tão pequeno, que não tem condições ainda, nem de se manter, nem de propagar a sua fé sozinhos. Ou seja, eles precisam de um auxílio missionário externo. Então, só nos Estados Unidos, 84 grupos ainda não alcançados. Cada pontinho vermelho, se você entrar no site lá, eu não coloquei a imagem aqui, você vê por detalhe, um por um, quais são esses grupos, qual é o nome do povo, qual é a língua que eles falam, qual é a religião principal desse povo. A grande maioria são muçulmanos, mas tem hindus também, tem budistas também, e tem religiões étnicas, que é o que nós chamamos de animismo, né, de forma geral. Então vale a pena vocês entrarem nesse site e observarem. E por curiosidade, né, talvez alguém aí assistindo do Brasil tenha interesse, no Brasil nós temos 309 grupos étnicos, um pouco menos, né, do que aqui nos Estados Unidos, e 31 grupos ainda não alcançados. Basicamente são grupos na região do norte do Brasil, tribos indígenas. A grande maioria desses são tribos indígenas. E o maior desafio, a maior barreira missionária, sem dúvida, é a barreira linguística, porque muitos desses povos sequer possuem uma escrita. Então, mesmo que você queira traduzir a Bíblia para aquele idioma, nem sequer existe escrita daquele idioma, ou seja, as pessoas realmente não são alfabetizadas, não há uma tradição escrita, toda a tradição é transmitida de forma oral. Então é um trabalho de gravar a Bíblia no idioma, em áudio, então é um processo realmente bem complicado. Então, queridos, diante desta realidade que nós vimos ontem, a pergunta é, essa é uma missão impossível? O que vocês acham? Será que temos uma missão impossível diante de nós? É uma missão fadada ao fracasso? Bem, eu gostaria de convidar vocês a abrirem as suas Bíblias, primeiramente em Isaías, no capítulo 43, Isaías capítulo 43, vamos ver o que Deus fala a respeito de si mesmo e a respeito da missão que nós temos hoje a cumprir. Isaías capítulo 43, versos 10 ao 13. Isaías 43, versos 10 ao 13, diz assim, na minha versão, a Almeida Revista e Atualizada, diz assim: vós sois as minhas testemunhas. Eu quero abrir um parêntese rapidamente aqui. Não sei se tem alguém aqui que é advogado ou trabalha com direito. Acho uma nobre profissão. Inclusive, eu lembro que quando adolescente até pensei em fazer direito. Acho assim um talento incrível, né? Trabalhar lutando pela justiça. Mas eu percebo que algumas pessoas, alguns cristãos, eles não são advogados de formação, mas querem ser advogados de Deus. Parece que querem defender Deus, sabe? É como se Deus precisasse de guarda-costas, né? Às vezes existe essa discussão no Brasil. Hoje em dia tem muita polêmica dessa questão de comunidades LGBT, fazendo peças de teatro, colocando Jesus como travestis, ou enfim, um transgênero, ou coisa desse tipo. Toda essa discussão hoje ideológica, política. E alguns cristãos, eles se irritam com isso e na internet ofendem, chegam a xingar outras pessoas, e eles querem defender Deus, por que não? E como, sabe, parece os discípulos tentando proteger Jesus das crianças, né?
Mas eu nunca vejo a Bíblia dizendo que Deus precisa de advogados para defendê-lo. Deus não precisa de advogados para defendê-lo. O que Deus precisa é de testemunhas. Testemunhas que reflitam e compartilhem o seu caráter com outros. E é isso que a Bíblia diz: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, falando do povo como um todo, para que o saibais e me creiais e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor e fora de mim não há o Salvador. Verso 12, importantíssimo. Eu anunciei salvação, diz o Senhor, realizei-a e o quê? E a fiz ouvir. Perceba que tudo aqui está totalmente teocêntrico, completamente centralizado na pessoa de Deus. O ser humano aqui nem sequer aparece. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre nós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus, ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos, pois agindo eu, quem o impedirá? E eu faço agora um link desse texto com o texto que está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 18, verso 27. Respondendo a uma pergunta dos discípulos, Jesus disse: os impossíveis do homem são possíveis para Deus. De fato, a pregação do Evangelho a todo grupo étnico, a toda etnia, a todo povo, a toda tribo, língua, nação, no sentido bíblico da palavra, seria uma missão impossível, se ela fosse uma missão humana. Se a missão estivesse sob total responsabilidade e gerenciamento nosso, como igreja, como seres humanos, certamente essa missão seria impossível. Não foi à toa que a primeira mensagem, ou melhor, a última mensagem que Jesus deixou com os seus discípulos, antes de ascender aos céus, foi: aguardem na cidade, pois descerá sobre vós poder, e só então eles poderiam sair a pregar. Essa não é uma missão humana, e eu quero nesta noite trabalhar com vocês o conceito bíblico de missão, conhecido também como missio Dei. Esse é um termo latino, missio Dei. Normalmente, quando a gente fala de missão, a gente automaticamente acessa um estereótipo que está na nossa cabeça. E eu gosto dessa questão de estereótipos, eu acho isso interessantíssimo. Vocês querem ver como os estereótipos estão presentes aí dentro da nossa cabeça e a gente nem sequer se dá conta deles? Eu vou dizer uma palavra agora, você não tem a mínima ideia qual é a palavra que eu vou dizer, na mínima. Pode ter certeza que eu apostaria aqui $1 milhão que eu não tenho, com você, se você tiver, eu aposto, né, no zero. Mas eu tenho certeza que você jamais vai imaginar a palavra que eu vou falar agora. Mas quando eu disser a palavra, sem nenhum tipo de preparo seu, porque eu não combinei isso com ninguém, em menos de 1 segundo virá uma imagem na sua cabeça. Menos de 1 segundo, eu garanto a você. Menos de 1 segundo, você não precisa pensar. Você pode dizer assim: eu não vou pensar, a imagem vai surgir. É muito mais rápido que o Google, muito mais rápido. Seu cérebro é uma máquina impressionante. Eu vou dizer essa palavra e vai aparecer uma imagem na sua cabeça. Quer ver? A palavra é... Opa, expectativa. A palavra é surfista. Surfista. Veio ou não veio uma imagem na sua cabeça agora? Veio? Não é mais ou menos assim. Um homem, normalmente vai ser um homem, você não pensou numa mulher, dificilmente você pensou numa mulher, um homem, ok? Cabelos mais ou menos longos, meio loiros, né? Cara meio forte, provavelmente com a tatuagem assim no braço, né? Que fala: e aí, brother, e tal, com aquele estereótipo de não quer nada com a vida, talvez aí use drogas. Não é mais ou menos assim que as pessoas explicam? Pode ter alguma variância, né? Mas, em geral, essa é a imagem que as pessoas têm. Agora, todo estereótipo é verdadeiro? A grande maioria das vezes não. Por exemplo, eu sou um surfista.
Vocês conseguiram agora perceber o contraste da imagem, fora ser forte, cabelos longos, né, que é compatível? Mas o restante não tem nada que ver. Então, nem sempre os estereótipos refletem a realidade. Quer ver uma outra palavra? Quando a gente fala assim, olha, crente, qual é a imagem que normalmente vem à cabeça das pessoas? Talvez a sua não, porque você já conseguiu superar um estereótipo. Mas na maioria das vezes, quando se fala em crente, qual é a imagem que vem na cabeça das pessoas? Um homem ou uma mulher com a Bíblia debaixo do braço. Uma pessoa normalmente o quê? Chata. É ou não é verdade? Esse é o estereótipo que as pessoas têm. Uma pessoa chata que condena os outros, está o tempo inteiro, olha, com o dedo em riste, procurando erros dos outros, e que normalmente vive uma vida hipócrita, porque julga aquilo que na realidade também é culpado, normalmente. Esse é o estereótipo, mas eu te pergunto, todo crente é assim? Você é assim? E eu não sou assim, graças a Deus. Eu me lembro que, quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu ficava às vezes olhando da janela, assim, vendo umas pessoas passar para a igreja, eu não era da igreja ainda, passando para uma outra igreja, uma igreja que tinha lá perto da minha rua, não era a igreja adventista, mas por motivos étnicos, por motivos éticos, eu também não vou falar o nome dessa igreja. Era uma igreja pentecostal, e as pessoas passavam, e elas passavam com a Bíblia debaixo do braço, com a cabeça baixa, mas assim, sabe, o rosto, o semblante carregado, mal-humorado, fechado, não me dava um bom dia. Eu pensava assim, mas... eu estava vivenciando já a alegria da salvação, né, conhecer Jesus, e eu pensava assim, mas não é isso, por que essa pessoa não consegue ver a alegria que há no Evangelho? Então, com relação à missão, nós também temos vários estereótipos, e o primeiro deles é que missão é uma atividade da igreja. Sim ou não? Isso parece ser uma coisa tão óbvia, que normalmente eu nem precisaria falar aqui, porque todo mundo sabe que missão, primariamente, é uma atividade da igreja. E se eu disser que não? Vejam, a minha frase foi, missão é primariamente uma atividade da igreja. Esse termo contesta este estereótipo. Porque se a missão fosse uma atividade primariamente ou originária da igreja, a missão seria uma missão o quê? Humana. E, portanto, passível de falhas e passível de derrota, de não cumprimento. Mas a Missio Dei nada mais é do que a missão de Deus. Vocês lembram do texto de Isaías que eu li? Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. A missão, ela é primariamente uma ação de Deus, e eu vou além. A missão é muito mais do que uma ação divina. A missão surge da própria natureza divina. Ela brota do próprio Deus. E é por isso que Missio Dei, ela normalmente é traduzido como missão de Deus, mas quando você pega o termo latino, missio ou mito, que também pode ser uma raiz, é o verbo to send, ou missio sending em inglês. Ou seja, a tradução mais literal seria the sending of God. The sending of God, o envio de Deus. Ou seja, a missão não começa na igreja, e graças a Deus por isso. A missão começa em Deus, e nós vemos essa característica da natureza divina desde o Jardim do Éden. A primeira coisa que aconteceu quando Adão e Eva pecaram foi o quê? O que aconteceu? Deus foi ao encontro deles e perguntou, onde? Onde estás? Normalmente nós dizemos assim, olha, eu busquei a Deus. Na realidade, não somos nós que buscamos a Deus.
é Deus quem nos busca. Muitas vezes nós falamos assim: eu encontrei a Deus. Não, não. Você e eu é que estávamos escondidos. Foi Ele quem nos encontrou. Salvação não consiste em encontrar a Deus. Salvação consiste em se deixar encontrar por Deus. O Deus missionário. Deus é um Deus missionário. A missão começa em Deus e ela flui de Deus como uma atividade. Interessante, não é a igreja que tem uma missão, é a missão de Deus que inclui a igreja. Você percebe? A missão é de Deus. E Deus, Ele chamou, reuniu um povo em torno de uma fé, de uma esperança, de um propósito, e Ele usou e usa e usará esse povo como um instrumento para cumprir a sua missão. E é por isso que essa não é uma missão impossível, porque o que é impossível para o homem, é possível para Deus. Agindo eu, diz o Senhor, quem impedirá? E é por isso que nós precisamos estar, como eu disse ontem, nas mãos de Deus, porque a missão só será cumprida sob essa perspectiva da missão de Deus. Eu quero convidá-los, por gentileza, a abrirem as suas Bíblias em João, no Evangelho de João. Se eu não me engano, ontem eu também comentei algo a respeito, que o Evangelho de João, ele era um evangelho que se destacava em relação aos demais. João capítulo 1. João capítulo 1 e o verso 14. Deixa eu avançar aqui. Ok, João capítulo 1 e o verso 14. João 1, verso 14. Diz assim a Bíblia: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quem era o Verbo? Quem é o Logos aqui representado, que se fez carne? Capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E este Verbo, esta palavra, ela se fez carne e habitou entre nós. Eu quero falar um pouco sobre missão ou testemunho encarnacional. Jesus, ele é o modelo principal de missão, o modelo principal de missionário. Não apenas por aquilo que ele fez, mas pela sua própria natureza divino-humana. Nós encontramos uma íntima relação entre três coisas aqui, nesse texto. Nós encontramos a íntima relação entre Deus, a pessoa de Deus, a palavra de Deus e a missão. E essas três se relacionam num contexto encarnacional. Vejam por que eu estou dizendo isso. A Bíblia diz que o Verbo, a palavra, que era Deus e que é Deus, se fez carne e habitou entre nós. Primeiro destaque que eu quero dar a esse texto é essa expressão habitou. Quando a gente pensa em habitou, você pensa, por exemplo, eu vou habitar em algum lugar, né? Obviamente você vai morar numa região, né, um território, mas você pensa em alguma estrutura onde você vai morar, né? Uma estrutura, seja num prédio, numa casa, ou no caso dos mongóis, naquelas tendas, nas gers. Esse texto, literalmente, ele diz assim, olha, o Verbo se fez carne e armou a sua tenda entre nós. É interessante, é lindo essa maneira, é a literalidade. O tradutor preferiu dar um contexto mais simples de compreensão, mas literalmente ele diz, o Verbo armou a sua tenda entre nós. Alguns traduzem dizendo, tabernaculou, né? Criou-se um verbo aí, relacionado ao tabernáculo, né? O Verbo tabernaculou, ele armou a sua tenda entre nós. E vimos a sua glória.
essa expressão, ver a sua glória, é muito importante, porque, pegando essa relação com o santuário, que é um assunto extremamente interessante para nós, eu quero lhe chamar a atenção para um detalhe do santuário hebreu, o antigo santuário hebreu. Vocês lembram que o santuário ele tinha diversas coberturas, correto? Diversas coberturas. Mas você lembra exatamente qual era a última cobertura, ou melhor, a cobertura exterior, a que ficava por cima de todas, a que era visível aos olhos humanos? Você lembra de que era feita essa cobertura? Você consegue lembrar? Há uma grande discussão na tradução da Bíblia sobre o que era aquilo, que tipo de pele de animal era aquela. As pessoas às vezes divergem entre que animal era, mas uma coisa é praticamente ponto comum já, indiscutível: era a pele de um animal imundo. Era a pele de um animal imundo. Há quem diga que era algum animal marinho, há quem diga que era algum animal marinho, uma foca ou algo desse tipo, já que ele estava ali naquela região do Mar Vermelho, né? Há quem diga que era a pele de texugo, mas o fato é que, como quase um consenso, não é unanimidade, obviamente, mas a grande maioria esmagadora dos eruditos creem que era uma pele de um animal imundo, segundo o livro de Levítico. E a grande pergunta é: por que Deus escolheu uma pele de animal imundo para colocar no exterior do seu santuário? Não faz muito sentido isso na minha cabeça, não fazia muito sentido na minha cabeça, até que eu me deparei com esse texto. Porque vejam, queridos, se você tem um santuário que representa a presença de Deus, se você é um hebreu que cresceu dentro de uma cultura onde as pessoas não apenas não comem animais imundos, mas elas não tocam em animais imundos, para não se contaminar, uma cultura basicamente direcionada por leis de pureza e impureza, com rituais rigorosíssimos. Quando uma pessoa estava impura, ela ficava um tempo sem poder participar das assembleias solenes. Então se coloque nessa situação e se coloque olhando para esse santuário. Você acha que a primeira impressão do santuário, a primeira visão do santuário, era algo atraente ou era algo repulsivo para um hebreu? O que é que você acha? Se era uma pele de um animal imundo. Eu entendo que não era atraente. Porque se você sabe que é uma pele de um animal imundo, que você não toca, veja, não tinha nada demais. Pelo contrário, era algo até de certa forma repulsivo. E aí, você linka esse conceito com o que está escrito em Isaías 53. O que é que diz em Isaías 53? Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos atraísse. Ele era desprezado e rejeitado, homem de dores. Interessante que, quando um hebreu olhava de longe o santuário, ele não via nada demais. Quem sabe era até uma figura quase que, puxa vida, por que uma pele de um animal imundo? Mas dentro daquele santuário, o que é que habitava, queridos? O que é que habitava ali dentro do santuário? Lá no Santo dos Santos, no Santíssimo Lugar, o que é que habitava lá? Entre os querubins, sob a Arca da Aliança, o que é que habitava lá? O Shekinah, a glória de Deus, estava dentro daquele tabernáculo, daquela tenda, feita exteriormente de pele de animal imundo. Queridos, João ele pega exatamente esta imagem e traduz neste verso. O verbo tabernaculou, o verbo armou a sua tenda entre nós, ele está entre nós, ele é Emanuel, ele é Deus conosco. E nós o que? Vimos, o que é que nós vimos? Nós não vimos sua aparência exterior, nós não vimos o que as pessoas viam externamente, nós não o rejeitamos como os demais que só o viam como um filho de carpinteiro ou como um filho bastardo. Não, nós vimos o que? Nós vimos a sua glória, nós olhamos lá dentro, nós criamos intimidade com Ele, nós conseguimos enxergar além da camada exterior. A encarnação de Cristo é um modelo de missão para nós. E é por isso que, seguindo os métodos de Cristo, nós precisamos viver um modelo de missão encarnacional. A Bíblia é um exemplo de encarnação, sabe por quê?
Da mesma forma que Jesus era 100% Deus e 100% homem, perceba que Jesus não era 50% Deus e 50% homem e aí dava 100%, não. 100% Deus, 100% homem. A Bíblia também, segundo Ellen White, é um livro divino humano. É a mensagem e a palavra de Deus expressa em linguagem humana, de forma inteligível, de forma compreensível. Porque se Deus revelasse a sua palavra fora do contexto humano, ou seja, fora de um contexto encarnacional, quem aqui compreenderia a vontade de Deus? Ninguém. Ela não seria compreensível. É a encarnação que torna possível a missão. Vocês percebem? A encarnação da palavra em Cristo, a encarnação divina humana da Bíblia e a encarnação da igreja dentro de uma cultura é que torna possível a missão, porque a mensagem será finalmente compreensível. Isaías, mais uma vez eu cito, diz: os meus pensamentos não são o quê? Os seus pensamentos. Os meus caminhos não são os seus caminhos. Se Deus revelasse os seus pensamentos numa perspectiva unicamente divina, nenhum de nós compreenderia a amplitude do pensar divino. Mas Deus traduziu a sua mensagem na linguagem humana. Ele se autolimitou, e aí vem uma palavrinha que nós vamos ver de novo durante essa semana. Ele contextualizou a mensagem para o povo de Israel, e através do povo de Israel, com os princípios do Evangelho, deixou uma mensagem transcultural, que poderia ser contextualizada em toda e qualquer cultura. Eu costumo comparar a mensagem do Evangelho da seguinte forma: existem duas formas de pregar o Evangelho. Uma, a ilustração é a seguinte: você pega uma árvore que já está plantada, uma árvore crescida, arranca essa árvore do solo com raiz e tudo, transplanta essa árvore para um outro lugar e a planta. Isso normalmente é como as pessoas fazem missão. Elas arrancam uma árvore do jeito que está e colocam do outro lado. Mas sabe o que muitas vezes acontece com essa árvore? Ela não está adaptada àquele solo. Aquele solo é diferente do outro. Aquele solo não tem os mesmos nutrientes. Aquele solo não tem a mesma fonte de água. Aquela temperatura, o ambiente não é igual. Se eu tirar uma árvore daqui dos Estados Unidos e levar para a Mongólia, eu garanto a você que não dura 2 dias durante o inverno. 2 dias. Ela não está adaptada. Ela não é contextualizada. Mas o Evangelho não é isso. O Evangelho não é uma árvore pronta. O Evangelho é uma semente. É uma semente que precisa ser plantado em diferentes solos. E se você pegar essa semente e plantar num determinado solo, a semente vai se alimentar daquele solo. Não do solo do missionário que a trouxe, mas daquele solo onde ela está plantada. Ela se nutrirá do solo, ela crescerá, ela se adaptará, ela se fortalecerá diante das intempéries do clima. Isso é o Evangelho encarnacional. A missão encarnacional é uma missão que se apodera da cultura, que encarna a cultura, que vive a missão dentro dos seus elementos que são inteligíveis, que são relevantes, que são significativos para as pessoas. Queridos, você já parou para pensar por que Jesus só começou a pregar a partir dos 30 anos de idade? 30 anos de idade foi o início do ministério público de Cristo. Claro, se você for uma pessoa mais focada no aspecto teológico, você vai me dar a seguinte resposta, e que está correta, 100% correta. Bem, Jesus, ele veio para cumprir a profecia. Em Daniel, capítulo 9, fala sobre a questão do ungido, né? Depois da saída da ordem para reedificar Jerusalém, até a ungido, e aí vem a história lá das 60 semanas, 69 semanas, que a gente não vai ter tempo de esclarecer agora aqui, mas Jesus, ele veio exatamente naquele tempo, tanto é que ele diz assim, ó, o tempo está cumprido. Que tempo? Aquele tempo lá, aquela profecia, o tempo está cumprido. Ele vai para João Batista diz, eu que tenho que ser batizado por ti, e tu vens a mim? Qual é a resposta dele? Deixe, pois agora, e faça, pois é necessário o quê? Se cumprir
toda a justiça. Ele tinha essa perspectiva profética em sua mente, é óbvio. Mas do ponto de vista sociocultural, o que Jesus estava fazendo na realidade era o seguinte: primeiro, se ele pregasse com menos de 30 anos, ele literalmente não seria ouvido, porque eles não consideravam uma pessoa, digamos assim, madura o suficiente para ensinar outros se ele tivesse menos de 30 anos. Então veja como ele contextualizou, ou seja, a profecia já sabia disso. Entende como é a relação? A profecia levou em consideração esse aspecto cultural. É por isso que ele teve que esperar até 30 anos. Não é que a profecia foi impositória, tem que ser aos 30 anos. Não, a pergunta é por que tinha que ser aos 30 anos? Por que a profecia predisse isso? Porque o contexto cultural exigia isso, para que a missão fosse de fato relevante. Então, a partir dos 30 anos, outro detalhe, Jesus durante 30 anos estava aprendendo as relações culturais, os aspectos políticos, o dia a dia, as necessidades das pessoas, observando. Vocês que são bilíngues, ou trilíngues, ou poliglotas, e aprenderam pelo menos uma segunda língua, sabem que um dos aspectos mais importantes em language learning é o listening. Quanto mais você ouve, ou o input, como alguns poliglotas falam, né? Tem o input e o output. Então, o input é quando você foca no listening e no reading. Então, quanto mais você absorve, mais você se acostuma com uma língua. Tem um poliglota que diz assim: you never learn a language, you just get used to it. Você se acostuma. Você não aprende, você se acostuma, ela se torna natural para você. E foi isso que Jesus fez. Ele encarnou a cultura. Aquela cultura se tornou parte dele. É óbvio que com filtros. Os aspectos negativos da cultura, quando comparados ao princípio da palavra de Deus, eram eliminados. Não é à toa que ele conhecia muito bem o que era negativo em sua cultura e o recriminou. Alguns classificam Jesus como contracultural, mas veja, ele não era 100% contra a cultura. Senão ele não faria Páscoa, senão ele não esperaria até os 30 anos, senão ele não usaria muitos dos elementos culturais da época em suas parábolas. Então, queridos, esse é uma grande necessidade nossa, de encarnarmos a cultura assim como Cristo encarnou. Eu quero concluir lendo com vocês um texto que está no Evangelho de João. Por favor, onde você já está com o Evangelho de João aberto? Então, abra sua Bíblia aí em João, capítulo 12. Com esse texto nós concluímos. João, capítulo 12, versos 20 e 21. João, capítulo 12, versos 20 e 21. Eu falei um pouco sobre contextualização, e junto com contextualização, sobre esse assunto, uma palavra fundamental é cosmovisão, worldview. Durante essa semana nós ainda falaremos sobre isso, ok? Não vou dizer qual é o dia, mas durante essa semana nós ainda falaremos sobre isso de forma mais específica. Não tinha como... Uma coisa está ligada à outra, mas o tempo não nos permitiria nos aprofundarmos um pouco mais. Então, hoje estamos tratando especificamente sobre missão encarnacional, a missão de Deus, a missão que se origina em Deus, não é? Não é a igreja que tem uma missão, é a missão que inclui, que possui uma igreja para cumpri-la, né? Como instrumento. Ok, vamos ver o que está escrito em João 12, versos 20 e 21. Ora, entre os que subiram para fazer o quê? Para adorar durante a festa, haviam alguns gregos. Opa, uma outra cultura, um outro povo, uma outra etnia, uma outra língua. Esses homens subiram para adorar em Jerusalém. Diz a Bíblia no verso 21. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, nós queremos o quê? Queremos ouvir a Jesus. Está escrito assim na sua versão? Senhor, nós queremos o quê? Nós queremos ver Jesus.
A gente passa por esse verso assim, ó. Que pedido fantástico. Principalmente vindo de gregos. Esse é o grande ponto. Principalmente vindo de gregos. Queridos, quem eram os gregos? Quem eram os gregos? As pessoas do mundo das ideias. Paulo, quando esteve em Atenas, a Bíblia registra dizendo que os gregos só tinham uma única ocupação: discutir novidades, discutir ideias, discutir pensamentos, filosofias. Um povo conhecido, reconhecido, com uma cultura que foi propagada durante o império de Alexandre o Grande, com o objetivo justamente de helenizar o mundo, a cultura helênica, a cultura das ideias, o império das ideias, o mundo abstrato, as teorias e as filosofias. Mas parece que esses homens estavam cansados disso. Parece que esses homens reconheceram que ideias, ideologias, filosofias não satisfaziam mais o seu coração. Parece que aqueles homens estavam dizendo que a razão não conseguiu cumprir a promessa de fazer um mundo melhor. E aqueles homens estavam tão insatisfeitos com tanta conversa, que eles disseram assim: olha, quer saber de uma coisa? Eu não quero ouvir, não. Eu quero ver esse homem. Eu quero ver se ele é de carne e osso. Eu quero algo real. Eu não quero abstrato mais. Eu não quero mais teoria. Eu não quero mais conversa. Eu quero realidade. Eu quero algo palpável. Eu quero algo que os meus olhos realmente contemplem, assim como João contemplou a glória do Senhor. E o texto continua dizendo no verso 13, que Felipe foi dizê-lo a André, e André e Felipe o comunicaram a Jesus. Bem, a tarefa dos discípulos nessa época parece que não foi tão difícil. Jesus estava ali, simplesmente, André ali, numa parceria com Felipe, sua dupla missionária, comunicou a Jesus: olha, então vamos aqui está Jesus, você pode ver e tal. Mas a minha pergunta é: e se alguém hoje, e se um grego, alguém que não é da nossa comunidade, alguém que possui uma outra cultura, uma outra língua, olha para mim, ou olha para você e diz: quer saber de uma coisa? Eu quero ver esse Jesus aí. Eu quero ver. Já tomei muito estudo bíblico. Já fui a muitas igrejas. Já sei teologia, já sei um pouco, mas eu quero ver a realidade, eu quero ver esse Jesus encarnado. Bem, a tarefa não seria tão simples como no passado, porque este verbo que se fez carne e habitou entre nós, ascendeu aos céus. O verbo continua encarnado, mas hoje intercede por nós nos céus. Como poderemos responder o pedido de um mundo aflito que quer ver Jesus? Eu tive cuidado de... Deixa eu ver aqui. Eu tirei uma foto minha, exatamente antes de vir para a igreja. Está aqui, ó. Assim que eu coloquei a gravatinha, eu tirei essa foto lá na casa da Jeane. Eu queria que alguém me ajudasse a segurar aqui o microfone, por gentileza. Não sei quem pode segurar aqui. É que eu preciso das duas mãos livres, por favor. Eu tirei essa foto aqui, não é uma foto muito boa de se ver assim antes de dormir. Talvez você tenha algum problema aí à noite, algum pesadelo. Mas me perdoem, tá? É a única foto que eu poderia tirar de mim mesmo. Não tinha como melhorar, né? Não deu para usar o Photoshop, então... Quando as pessoas olham para mim, o que é que elas veem? O que é que elas veem? Eu me pergunto isso quando eu estou na Mongólia. E era muito incômodo isso na Mongólia no início, porque você, como único estrangeiro, no meio de uma cidade de 1.500.000 pessoas, não é tão grande, mas é uma grande cidade, você se torna um ponto, sabe, vermelho no meio de um oceano branco. Todo mundo te olha dos pés à cabeça, te analisa, te avalia. Eu ficava pensando: meu Deus, o meu comportamento deve estar falando de mim. O que é que as pessoas veem quando olham para mim? Será que elas veem só um líder religioso que está trazendo uma religião estranha, uma religião estrangeira? Será que eles veem alguém que simplesmente comparam a cultura deles com a sua própria cultura e se julga superior a eles? Será que ele vê alguém que está chegando ali simplesmente querendo impor a sua própria visão, sem sequer ouvir o que eles têm a dizer, como eles enxergam o mundo? E aí entra a cosmovisão que vamos falar dessa semana. Será que eles veem apenas um cara careca,
um cara de olho grande, um cara que fala uma língua estranha? Como eles me veem? E eu tirei essa foto aqui, que agora esse vídeo agora me atrapalhou, mas deixa eu voltar. Deixa eu voltar aqui. Eu tirei essa foto lá na casa da Jeane, justamente para mostrar para vocês uma coisa. Quando a gente está com Deus, observem aqui, olha. E quando a gente se aproxima de Deus, quando a gente está nas mãos de Deus, coisas estranhas começam a acontecer conosco. Vocês já imaginaram se de repente eu aparecesse aqui na igreja com esse cabelo aqui, José? Consegue ver aí? Não sei se o pessoal da internet está conseguindo ver, mas já pensou? Mas é isso. Quando a gente se aproxima de Deus e começa a viver uma experiência real com Deus, de fato, coisas estranhas começam a acontecer. E as pessoas começam a notar essa diferença. As pessoas começam a perceber que você está mudando, que você não é mais a mesma pessoa que elas costumavam conhecer, que elas costumavam falar, e que algo diferente, algo sobrenatural está acontecendo. Eu não sei o que está passando na sua cabeça agora, nesse momento em que você percebe essa transformação meio louca acontecendo aqui com essa foto. Mas o que eu quero representar com ela, irmãos, é uma mensagem muito simples e direta. Obrigado. Vou dizer uma verdade para vocês agora. E vou dizer como alguém que não nasceu na igreja adventista. Vou falar agora com a perspectiva de alguém de fora, que tinha um estereótipo sobre o cristianismo de forma geral. Eu venho de uma família tradicional católica. Queria ser padre, por sinal, quando era criança, mas quando descobri que padre não podia namorar, desisti. Para a alegria da minha esposa. Brincadeira. Mas o que eu quero dizer para você é, as pessoas, elas não querem mais ouvir falar de Jesus. Sabia disso? Não querem. As pessoas, elas estão cansadas de ouvir falar de Jesus. Essa é a verdade. O que acontece quando alguém bate na porta de alguém aqui nos Estados Unidos ou lá no Brasil, dizendo assim, ó, bom dia, você tem um minuto para a palavra de Deus? O que as pessoas fazem? As pessoas dão mil desculpas, e muitas delas nem vão abrir a porta. Eu faço isso, você pode fazer isso. Por quê? Porque as pessoas já estão saturadas na realidade. É muita gente no mundo ocidental falando de Jesus. Na Mongólia, óbvio, as pessoas nunca ouviram falar de Jesus, mas eu quero ampliar ainda mais. As pessoas não apenas não querem ouvir falar de Jesus, elas estão cansadas de tanta conversa, cansadas de tanta teoria e que não combina com a prática. As pessoas não apenas não querem, pasmem, elas não precisam apenas ouvir falar de Jesus. Claro que elas têm que ouvir de Jesus, mas elas não querem, primeiramente, não querem, estão cansadas, então não é uma abordagem inteligente apenas falar de Jesus. Nós temos que ir além. As pessoas, sabe o que elas querem? Sabe o que as pessoas realmente querem? Sabe o que as pessoas realmente anseiam? Sabe o que as pessoas realmente precisam? As pessoas querem ver Jesus em nós. Essa é a única forma de atender o pedido dos gregos. Porque este mesmo Jesus que encarnou e que estava ali para todos verem, todos tocarem, um Jesus real, é o mesmo Jesus que quer se manifestar na minha e na sua vida e em nossa igreja. É esse Jesus, a única forma das pessoas verem Jesus hoje, verem que Jesus transforma, verem que Jesus de fato é relevante, verem que Ele é uma pessoa real, é através de mim e você. As pessoas não querem apenas ouvir falar de Jesus, as pessoas não precisam apenas ouvir falar de Jesus, o que elas realmente querem, o que elas realmente precisam é ver Jesus em nós. E esse é o desafio da missão encarnacional. Não apresentarmos uma cruz vazia, mas apresentarmos um Salvador que morreu, ressuscitou e hoje vive eternamente para interceder por nós e vive através das suas testemunhas que o revelam ao mundo que deseja vê-lo, mesmo sem ter consciência disso.
quando as pessoas procuram satisfação nas drogas, na vida promíscua, ou numa vida totalmente focada no materialismo, no fundo, o que elas querem é saciar uma sede que elas não sabem de onde vem. E essa sede é uma sede de alma que só pode ser saciada com a pessoa de Jesus. Eu quero fazer uma oração especial por todos aqueles que desejam viver essa missão encarnacional. Uma missão que não se limita apenas com palavras, mas uma missão que é representada através de uma vida coerente, uma vida transformada pelo Espírito e que é revelada através do seu dia a dia, em pequenos atos, em pequenos gestos. Eu concluo com uma história que aconteceu comigo. Amanhã eu vou colocar essa foto para vocês verem. Eu estava na Tailândia recentemente, estudando, e eu fui a um templo, uma área aberta, e havia uma estátua de um Buda deitado, que era maior do que a largura dessa igreja aqui, maior, um Buda deitado. Eu vou mostrar essa foto amanhã para vocês. Impressionante a cena, e eu cheguei ali e fiquei observando as pessoas, entregando flores, fazendo suas orações, incenso, aquela coisa toda, tirei umas fotos, e fiquei ali, eu não fico muito como turista, eu fiquei de longe observando, para que a minha presença não influenciasse o comportamento das pessoas, fiquei observando de longe. E de repente eu vi um monge chegando, um monge velhinho, e ele deixou ali sua sandália, como eu falei, né, tirou a sandália dos pés, se aproximou, fez seus rituais e tal, ofereceu um incenso, fez umas meditações e tal, e foi embora. E quando eu me toquei, ele havia esquecido as sandálias. Mas sandálias velhas, desgastadas, provavelmente a única sandália que ele tinha. Provavelmente, porque os monges eles não têm posses materiais. Pelo menos os verdadeiros monges. Estava ali a sandália dele, e eu olhei aquilo e falei, rapaz, ele estava tão absorto no ritual que ele simplesmente esqueceu, talvez, da única sandália que ele tem. E eu peguei aquela sandália e corri ao encontro daquele monge. E cheguei perto dele, e me aproximei dele e apresentei a sandália. Queridos, o olhar que ele me deu é algo muito difícil de descrever. Ele me olhou com espanto. Ele me olhou com espanto, com aquela sandália nas mãos, como quem não conseguisse compreender que um ocidental, vindo normalmente de uma terra, de um território do mundo, onde a matéria vale mais do que as coisas espirituais, preocupado com as sandálias velhas de um anônimo monge. Ele pegou aquelas sandálias, olhou para mim, o seu olhar de espanto se transformou num sorriso, e sem dizer uma só palavra, ele juntou as mãos e me cumprimentou com um gesto chamado Uai. Né? Só que existem várias formas de fazer o Uai na Tailândia, e cada forma representa uma pessoa diferente que você está me cumprimentando. Nós tínhamos tido aulas disso na semana anterior, e eu sabia exatamente o que ele queria dizer. Ele me cumprimentou como quem cumprimenta um outro homem santo. Aquilo para mim foi marcante, irmãos. Ele não disse uma palavra. Eu não disse uma palavra, mas, certamente, no silêncio daquele gesto, aquele homem percebeu que havia algo diferente em mim. Talvez ele nunca tenha ouvido falar do nome de Jesus, mas naquele dia ele percebeu que alguém de fora trouxe um gesto que ele não esperava. Alguém trouxe uma mensagem que ele não esperava, sem palavras. Pequenos atos ordinários da vida podem revelar muito da fé que nós temos, do Evangelho eterno. Eu quero convidar você agora a se colocar em pé. Se você deseja de fato viver a missão encarnacional de Deus em sua vida, se você deseja ser usado por Deus como um canal de bênçãos, para que as pessoas possam não apenas ouvir falar de Jesus, mas para que elas possam ver Jesus em nós. Querido e amado Deus, louvado seja o teu nome. Nesta noite, Senhor, nós, através da tua palavra, entendemos que essa missão ela é possível, porque ela não depende de nós. Se dependesse de nós, sim, ela seria impossível para nós humanos. Mas essa é a tua missão. Essa missão faz parte da tua própria natureza, da natureza do próprio ser divino. Ela flui do ser divino em direção ao mundo que perece. E neste caminho,
O Senhor nos chama como um povo, como uma igreja, para sermos instrumentos desta missão, para sermos instrumentos em tuas mãos, para comunicar o teu amor, a tua verdade, para que o mundo veja a tua glória através do teu povo. Que nós possamos seguir o modelo de Cristo, um modelo de missão encarnacional, um modelo que se doa, um modelo que se entrega, um modelo que compreende antes de querer ser compreendido, um modelo que ouve, um modelo que observa, um modelo que é sensível às necessidades humanas, um modelo que se contextualiza de acordo com o local, a cultura em que está, um modelo que torna a mensagem do Evangelho de fato relevante, impactante, significativa, compreensível e transformadora. Senhor, a mensagem do Evangelho é transformadora por si só, mas como serão transformados se não a compreenderem? Precisamos não apenas falar a língua do povo, precisamos de fato traduzir a mensagem de acordo com a ideia e a visão do povo, para que ela seja palpável, para que as pessoas não apenas ouçam palavras, mas que elas vejam o Cristo encarnado através da sua palavra e através da sua igreja. Que a sua bênção e a sua paz e o seu poder esteja sobre cada um de nós, tornando-nos verdadeiras testemunhas do teu Evangelho eterno, em nome de Jesus. Amém. Agora vamos terminar a nossa noite cantando Deus é tão bom. Em pé, por favor. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom pra mim. Deus me quer bem, Deus me quer bem, Deus me quer bem, Deus é bom pra mim. Agora eu gostaria que todos nós cantassem a capela, todos juntos. Deus me salvou, Deus me salvou, Deus me salvou, Deus é bom pra mim. Deus me sustém, Deus me sustém, Deus me sustém, Deus é bom pra mim. Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, Deus é bom pra mim. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e que tenha misericórdia de cada um de nós. Que o Senhor levante sobre nós o seu gracioso e meigo rosto e que nos conceda a sua eterna paz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma boa noite a todos. Possamos retornar em paz para os nossos lares e amanhã espero vê-los
novamente aqui. Boa noite.